No nosso curso de evangelismo pessoal, dentro da realidade virtual, iremos aprender novas técnicas e maneiras de evangelizar. Isso porque o mundo mudou a sua maneira de comunicar. A maneira que interagimos hoje com as pessoas, com a igreja, é totalmente diferente daquela época de Jesus, época dos profetas. O pecado nunca mudou as questões que levam o homem à decadência, nunca mudou. A Bíblia também é imutável. Então a nossa mudança não é na doutrina, ensinamentos da palavra de Deus ou evangelismo, e sim na forma que iremos nos comunicar agora na era contemporânea, pós-modernismo. Isso porque o mundo mudou a sua forma de interação, de comunicação, graças às facilidades proporcionadas pela tecnologia, que é algo fora do comum, podemos dizer algo magnânimo nos dias atuais, dado essa facilidade que temos de estar na nossa localidade e termos também pessoas conectadas ao mundo inteiro. Alguns falam que as redes sociais, a computação e outros amparados tecnológicos é uma ferramenta na mão do diabo. De certa forma, tem as suas razões, mas a realidade é que a mesma internet que leva as pessoas a coisas erradas, às pornografias, aos desentendimentos no contexto atual, ela pode ser usada para evangelizarmos, usada para pregar a palavra de Deus. Podemos comparar com as drogas que são usadas na medicina para anestesiar, para tirar dor. As mesmas drogas que muitas vezes as pessoas usam para se dopar, para perder os sentidos, ficarem alienadas. Então, nós temos que entender que dentro desse contexto não existe a menor probabilidade da igreja do Senhor, dos pastores, os missionários e todos que compõem essa grande igreja de ir ao mundo inteiro e evangelizar todas as criaturas. Não há a menor possibilidade da igreja não estar conectada. Isso porque nós somos chamados a sair do mundo, a nos preservar do pecado, mas também existe um imperativo de Jesus Cristo, quando falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Só que, no passado, os missionários precisavam se deslocar grandes distâncias, perigos, eram períodos de viagens, que envolvia questões financeiras, choques culturais, proclamação de uma mensagem que muitas vezes as pessoas nem entendiam a língua que estava sendo falada. E hoje nós temos aí a condição de estarmos do nosso lado, de estarmos na secretaria da igreja, ou até mesmo dentro do culto, transmitindo, pregando e evangelizando. Então, os diversos desafios do passado foram superados com essa oportunidade de entrarmos no mundo inteiro com a internet. De certa forma, havia os desafios da distância, financeiros, choques culturais, mas hoje também nem tudo é um mar de rosa. Temos que compreender, como falei a princípio, a rede mundial de computadores, a internet, as redes sociais, também tem as suas armadilhas. Então, compete aos anunciadores, pregadores da palavra de Deus, em primeiro lugar, se policiar, entender que estamos dentro da internet pregando o evangelho. Vai surgir muitos desafios, muitas dificuldades, mas
devemos ter a convicção, a certeza que Jesus está ao nosso lado e aproveitarmos essas trocas de comunicações do contexto atual para tomarmos posse e anunciar o Evangelho com toda a liberdade do Espírito Santo de Deus. Vem a questão da barreira dos encauços, que embora existam muitos bloqueios por parte de pessoas com menos acesso, privilégio, poder financeiro, cultural, de acessar o computador, de ter o computador, e é dentro dessa esfera, é dentro dessa camada, no meio dessas pessoas, que devemos conscientizar que nós somos anunciadores do Evangelho em um novo tempo e uma época promissora, a qual nos dá essa condição de entrar em todas as partes, porque a tecnologia atual, não podemos negar que ela é benéfica, mas também tudo na terra tem o seu lado maligno. Ela pode ser também uma ferramenta na mão do anticristo. Então compete a nós decidir se estamos trabalhando para Deus ou para o mundo. Se vamos viver uma esfera teológica missionária ou se vamos viver uma esfera secular profana. Então, não existe nada de anormal, nada difícil na internet e nos computadores. Então, o primeiro fator, a primeira obrigação da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura e também esclarecer a essas pessoas que trazem um reflexo negativo do Evangelho virtual. Porque comumente nós escutamos das igrejas, nas reuniões pastorais, administrativas, algumas críticas, dizendo, aquele é um pastor de internet, aquele é um pastor online, não é um pastor de igreja. E por que não unirmos o útil ao agradável, pegar o pastor que se intitulou da igreja e levar a anunciar o Evangelho? E eu digo com toda propriedade, não é nem necessário que você, pastor, você missionário, conheça tecnologia. Na linguagem dos jovens ele diz, manje a tecnologia, é uma gíria popular. Porque em toda a igreja existe aqueles jovens que manuseiam bem o celular, manuseiam bem o notebook, o tablet, o computador, e vamos tomar posse desse grupo, vamos nos apoderar dessa nova geração, dessa nova sabedoria que está aí, e darmos a obrigação, porque a igreja ociosa, a igreja parada, ela se torna ferramenta na mão do diabo. Então, esse universo eclesiástico, tem que começar a explorar, tem que começar a viver esse tempo pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de paz, anunciando as boas novas de salvação. O conteúdo do nosso curso. Vamos aprender a trabalhar com as diversas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Kawaii e até mesmo o site da igreja, as grandes e médias igrejas. E conheço muitas igrejas pequenas que hoje têm o seu site, o seu portal onde dá aquele recado. O pastor coloca estudo, esclarece. Normalmente tem uma emissora de rádio da própria igreja que se programa na internet. Então nós podemos tomar posse de todas essas redes sociais, aonde a maioria da igreja, eu digo com propriedade, que é isso que eu tenho visto
no meu povo e na minha igreja. Perde muito tempo com conversas inadequadas, espreitando A e B, falando, tecendo muitas vezes comentários aleatórios sobre política, sobre questões sociais, sobre questões humanas, que na maioria dos casos nem edifica. Nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos separados do mundo para anunciar as boas novas de paz e boas novas de salvação. Agora pare um pouco e pense, imagine bem. No dia de domingo, o pastor ministrando no culto, com toda a equipe de louvor, com toda a equipe litúrgica, esse culto sendo transmitido, esse culto sendo disponibilizado nas diversas redes sociais. E durante toda a semana, porque quando nós postamos algo, vai ficar ali na internet. Durante toda a semana, um grupo vai postar no Instagram, outro grupo vai ao TikTok, outro grupo Kawaii, outros mandam mensagem pelo WhatsApp. E comumente nós temos, dentro das igrejas, isso é normal, é comum, nem todos foram separados para ministrar, para pregar o evangelho. Dentro da igreja nós temos pessoas que têm dificuldade em ensinar, é crente salvo, conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas não tem aquele dom da palavra. Muitas vezes canta, intercede, ora, contribui, participa das diversas esferas da igreja, mas não sabe como ministrar. Agora imagine bem, no caso você que tem a dificuldade de ministrar, pegando uma palavra, um estudo do pastor que traga narrativa sobre a idolatria, a feitiçaria, as questões das seitas, das heresias das diversas religiões, que tem um mundo aí tirando, desvirtuando o pensamento dos crentes. E por que não falar sobre as falsas igrejas, os falsos evangelhos que têm surgido, onde tem pastores, tem presbiterato, tem o diaconato, parecido com o povo crente, parecido com os verdadeiros cristãos, quando na verdade é uma maneira que eles encontraram de angariar dinheiro, de ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Então toda essa gama, toda essa esfera de seitas e heresias, elas têm que ser combatidas, não de uma maneira desprezível, pejorativa, mas à luz da palavra de Deus, com brandura, com amor, com propriedade naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos anunciando às nações. Então é maravilhoso, é glorioso nós termos essa maneira de anunciar o evangelho da paz, o evangelho da salvação a todas as criaturas. Na primeira rede social, vamos falar um pouco sobre o Facebook, muito conhecido, usado em diversos países, especialmente na nossa nação. Tem várias vantagens, como a possibilidade de criar comunidades, compartilhar conteúdo, interagir com o público, criar páginas coadjuvantes, páginas as quais postamos até livros e arquivos em PDF. Qual a vantagem de postar livro? É a questão, você pode oferecer cursos da sua igreja, como discipulado, batismo, conhecendo a doutrina, conhecendo as entrelinhas da sua igreja. Você também tem aquela possibilidade de conteúdos de multimídia, uma transmissão de um culto, de um hino evangélico, você oferece ali às pessoas
nós nunca sabemos como está o nosso semelhante, especialmente aquelas que não são cristãos. Muitas vezes tomada por um problema, uma insônia, pavor noturno, angústia, depressão, até mesmo vontade de suicidar. E de repente um hino que louva a Deus, que exalta o nome do Senhor, cai como refrigério, como bálsamo na vida dessas pessoas. Então, temos que promover o Evangelho de todas as formas, de todas as maneiras, que não sejam subversivas, que não sejam de maneira negativa. Também o Facebook teremos aquela possibilidade de visibilidade da nossa igreja. Temos muitas igrejas no mundo. No caso, aqui no Brasil, as que são mais visíveis é a Batista, Presbiteriana, Luterana, Congregacional, Assembleia de Deus, a Quadrangular, Congregação Cristã. Mas dadas as necessidades de algumas comunidades, surgem novas igrejas sérias, e naquela cidade ela referencia, é marcante. Porém, quando nós tomamos proporção a nível mundial, isso é bom, vai fazer a diferença. Isso vai agregar valores à igreja. Alguém vai ouvir, não importa que esteja congregando, que seja membro, que seja colaborador dos dízimos e nas ofertas, isso aí é secundário. O que importa é que a igreja do Senhor anuncie o Evangelho, vá distante, e que muitas vidas sejam transformadas, sejam reformuladas pelo poder do nosso Espírito Santo, e vá a uma verdadeira igreja cristã pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para ficarmos na nossa congregação, ganhando apóstolos, sucessores, discípulos, membros, somente para o nosso meio, mas todas as nações e mundo têm que ser alcançado pela igreja do Senhor. Como falei no princípio do nosso curso, em épocas remotas vinha aquelas questões de distâncias, questões financeiras, perigos de ladrões das embarcações, dos aviões, dos carros, questões de acidentes. Sem falar na maldade do diabo, que vai fazer tudo para que o Evangelho não seja anunciado. E hoje nós temos uma grande ferramenta, a internet, a rede social que falo agora, o Facebook, que vai gerenciar diferentes objetos de marketing, que a gente queira ou não, a igreja promove um tipo de marketing, de propaganda, que é o reino de Deus e a sua soberania, salvação para todas as almas. Então vamos tomar posse dessa palavra, desse Evangelho, e anunciar as boas novas de paz e as boas novas de salvação a todas as criaturas.